Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia abençoado, um sábado de vitórias, de paz, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. E que você tenha esse dia aí para, se for para trabalhar, se for para sair, para ficar com a sua família, que você faça o máximo, o melhor para fazer deste dia um dia especial. Amanhã, mais um dia especial, Santa Ceia do Senhor. Então, esteja no templo, se organize. Se você tem um ministério próximo aí da sua casa, da sua cidade, vá até a igreja, faça a sua parte, faça o seu sacrifício, porque nós sabemos que muitas vezes para a carne, para o trabalho, para visitar um parente, ir num restaurante, ir num lugar, nós fazemos sacrifícios, quanto mais para o Senhor. Então, faça o que é necessário e priorize a Ele em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler para você aqui a nossa passagem de hoje. Vou ler duas passagens. A primeira de Marcos 10, 14 e 16, olha só. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E aqui em 1 Coríntios 14, 20, olha só. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Então, o Senhor nos dá essa mensagem. Ó. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, qual que é a mensagem que o Senhor nos passa? Que nós precisamos ser como uma criança, mas do jeito que nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios, como bebês em relação ao mal, mas maduros no entendimento. Então, como que é uma criança? A criança, ela perdoa fácil, ela tem simplicidade, ela tem pureza. Então, para conhecer o reino de Deus, nós precisamos ter essa simplicidade, nós precisamos ser simples como uma criança. Mas o que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece o contrário. As pessoas são infantis na vida, não sabem resolver seus problemas, saem batendo o pé, saem falando mal, saem xingando, saem ofendendo as pessoas e são duras quanto às coisas do Senhor. Então nós aprendemos com a palavra justamente o oposto. Por que muitos casamentos, muitas famílias estão desestruturadas? Exatamente por isso, porque ao invés de serem inocentes como bebês em relação ao mal, são imaturos no entendimento. Então, ao invés de buscar o entendimento, buscar acertar, buscar ter maturidade, muitas pessoas simplesmente se afastam, simplesmente fecham a cara, simplesmente se isolam, simplesmente falam, nunca vou esquecer, nunca vou perdoar, etc, 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 só na imaturidade. Então, se nós queremos ser homens de verdade, mulheres de verdade, termos uma família realmente abençoada e estruturada, nós precisamos ser infantis, crianças em relação ao mal. Buscar simplicidade, não ficar carregando mágoas, não ficar olhando para o passado, pensando no passado, viver o hoje. Veja só, as crianças fazem isso, elas vivem aquele momento. Vê que elas estão brincando, estão fazendo o que elas têm que fazer naquele momento. O que aconteceu ontem, às vezes teve uma correção, alguma coisa assim, elas não se lembram mais. Elas estão bem, estão sorridentes, estão felizes, dão beijo. Não fica lá remoendo, porque ontem, porque semana passada, porque mês passado você me colocou de castigo. Não, são simples. O que passou, passou. Já acertou, já pediu perdão, já ajustou aquela situação, já fez a correção, pronto. Já passou, ficou no passado. Mas muitos vivem como museu, só vivem do passado, só vivem naquelas velhas histórias, das mágoas, do que fez um dia, do que deixou de fazer, do que falou, do que deixou de falar. E as pessoas estão perdendo a vida, perdendo a oportunidade de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa impactante, de uma pessoa relevante nesse mundo. Estão perdendo as oportunidades porque preferem ser duras em relação às coisas do Senhor e imaturas em relação ao entendimento. Não aceitam o perdão, não liberam o perdão, não aceitam
que as pessoas são diferentes. Não, se não for do jeito dela, não vai funcionar. Então, todo esse tipo de imaturidade nós vemos nessa sociedade. Pessoas falando tanto, muitas vezes, de amor, mas com tanto ódio no coração. Onde que nós aprendemos isso com a palavra? Nós vemos isso com os imaturos, com aqueles que não sabem resolver, que são emocionalmente debilitados, são emocionalmente fragilizados, são emocionalmente frustrados. Então, esses agem dessa maneira impulsiva, ignorante, imatura, reativa. Então, nós precisamos amadurecer de acordo com a palavra. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Então, vamos crescer. A palavra nos diz, quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu tinha atitudes de menino, de criança. Agora que eu sou um homem, eu deixei para trás as atitudes de criança. Então, deixa para trás. Tenha um posicionamento firme na sua vida. Pare de ser dominado e conduzido pelas suas emoções. Seja conduzidos pela verdade. A verdade é a palavra. Seja conduzido pelo entendimento correto das coisas. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós muitas vezes ignoramos pelos nossos sentimentos. Então, o sentimento nos domina e nós passamos por cima do que nós sabemos que temos que fazer. Isso é imaturidade. Criança que faz assim. Criança emburra, criança dá chilique, criança chora, mas o adulto não. O adulto que tem que ter um adulto com ele, então assim, não precisa disso, para com isso, não precisa agir dessa maneira, isso está errado. Aí que vem a maturidade. E muitos são adultos marmanjos que parecem crianças. Então, vamos crescer, vamos desenvolver um espírito que agrada a Deus, a inocência em relação ao mal, para que o Senhor se agrade do nosso coração, mas sermos maduros, adultos, para resolver os problemas. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem abençoada que o Senhor nos envia. Eu peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor nos ajude a tomar as melhores decisões na nossa vida. Eu peço, Senhor, sabedoria, eu peço que o Senhor nos dê um entendimento aberto, eu peço que o Senhor nos dê um espírito humilde, Senhor, da maneira que o Senhor nos ensina, como crianças, Senhor, que nós só vamos receber, meu Pai, as bênçãos, a vida eterna, se nós recebemos o Seu reino como uma criança, com simplicidade, com pureza, com amor. Então eu peço que cada um desenvolva esse espírito, meu Pai, esse caráter, esse estilo de vida que te agrada. Senhor, eu peço um dia poderoso, um final de semana abençoado, que cada teste que nós tivermos para enfrentar, meu Pai, nós sejamos bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós chamamos e nós precisamos do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. Mas se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.